Pois é, Dani, só a prefeitura terá acesso a esse aplicativo. Mas de que forma? O Vigia, ele tem uma parceria com mais de 70 plataformas, ou seja, pode ser qualquer aplicativo desses que você fez a instalação aí no seu celular. Você pode notar que na hora de baixar, por exemplo, aparece uma mensagem de autorizar a localização. É justamente nesse sentido aí que o aplicativo ele tem acesso ao seu celular e com isso consegue monitorar aonde você está também. Esse monitoramento será feito de maneira diária aqui no município e vai ajudar em todas as medidas tomadas daqui em diante. A gente conversou com o prefeito da cidade, Leonardo Paranhos, que falou da importância de ter mais essa ferramenta aliada ao combate do coronavírus. O Vigia é uma ferramenta extraordinária e muito eficiente para nós, né? A gente tem aqui mais de 100 mil residências, pontos comerciais e fica muito difícil você controlar isso. O Vigia, na parceria que ele tem com mais de 70 aplicativos, ele nos dá a movimentação de pessoas através dos telefones celulares. Nós não temos o nome da pessoa, não sabemos quem é, mas isso para nós não é importante. O importante é que a gente consegue medir quantas pessoas, que percentual que está e onde está. A gente consegue na rua, inclusive, identificar uma movimentação. Por exemplo, Lago Municipal. Quando existe uma quantidade de pessoas que vai caminhar no lago, ele nos dá a informação. Se existe uma mercearia, uma indústria, uma empresa, ele identifica e a gente vê que deu um pico. Então, muito mais fácil a gente ir lá e ver, orientar ou tomar uma medida drástica, se é um bar, se é um comércio que não está cumprindo o que precisa. Outra coisa é que ele nos dá uma taxa que nós precisamos saber quantos por cento que nós estamos de isolamento. Nós chegamos a ter aqui 70% naquele período que ficamos de isolamento naquele primeiro decreto. Hoje nós estamos com menos de 40%, caindo inclusive. Por quê? Porque houve um retorno de fato às atividades, mas nós não podemos perder o controle. Esse aplicativo já está sendo utilizado em outros estados do Brasil e Cascavel é pioneira nesse quesito. É a primeira cidade do Paraná a dar esse avanço aí, a adotar o uso dessa ferramenta. Para entender mais detalhes, principalmente com relação ao acesso a esses dados, a gente convidou aqui para conversar ao vivo com a gente o Thales Riede Guilherme, ele é presidente do IPC. Vocês vão ajudar fazendo a coleta de dados, apresentaram até hoje para a gente alguns dados muito interessantes das últimas semanas com o uso desse aplicativo, inclusive, que já vinha sendo feito. Deu para notar ali, por exemplo, que teve fim de semana que muita gente ficou em casa. Mas de que forma que vocês conseguem ter essa informação também, Thales? Boa tarde a você. Boa tarde. Exatamente. É uma ferramenta que será muito bem-vinda na tomada de decisão pelo gestor e pelas equipes de saúde. Ela nos vai dar dados mais precisos sobre o isolamento social por micro-regiões da cidade. Como você bem citou, no dia 22 de março, logo após o primeiro decreto que entrou em vigência, nós tivemos uma taxa de isolamento de 70% da população. Isso significa dizer que nós tínhamos 231 mil pessoas em suas residências na cidade de Cascavel. Durante a semana, nós temos tido taxas de 54% a 60% de isolamento em Cascavel. Se a gente for falar numa taxa ideal, existe essa taxa? A taxa ideal seria de aproximadamente 70%. É claro que agora a gente vem cruzando esses dados com a quantidade de leitos disponíveis que a saúde nos disponibiliza e com a quantidade de pessoas infectadas. Então nós vamos cruzar esses dados para auxiliar na tomada de decisões. Vocês também devem fazer o repasse desses dados, de todas as informações, de uma maneira semanal à imprensa também de Cascavel, até para ajudar nesse controle, nas informações e nas novas medidas a serem tomadas pelo município. Isso, o prefeito Paranhos tem mantido a transparência em relação ao coronavírus. Sempre disponibilizamos todos os dados à imprensa e à população, sem omitir qualquer informação. Hoje já vamos disponibilizar ao COI, que tem uma reunião agendada para esta tarde, os dados de isolamento semanal, para que isso possa auxiliar nas deliberações do COI também. Monitoramento diário e em todas as regiões.
Exatamente, em todas as regiões. A gente vai conseguir fazer ações localizadas por microrregiões. A ferramenta, ela cria microrregiões a cada 450 metros da cidade. Então, é um nível de precisão muito alto, coletando informações de aproximadamente 96 mil dispositivos celular. Tá ok, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Bom trabalho aí para você. Vale ressaltar ainda a questão de segurança, como o prefeito reforçou antes. Eles não vão saber, por exemplo, qual pessoa está fora de casa, mas o objetivo principal é ver aonde as pessoas estão mais concentradas e ver de que forma elas estão em isolamento, se estão praticando isso ou não. E com isso, muitas medidas também serão tomadas a partir da utilização. Então, a partir de hoje, já tem a apresentação desses dados de Cascavel também. A tecnologia a favor nesse momento tão difícil, né, Dani Wagner? Obrigado, Rogério. Lembrando que nada disso seria preciso se as pessoas tivessem consciência. Todo mundo já sabe que a situação é grave, é um inimigo mortal e invisível. Então, se a pessoa sabe que está em isolamento, pode ser uma suspeita, enquanto ela não recebe a confirmação do exame, ela não pode sair, porque ela pode passar aquela doença que ela nem tem certeza se está ou não contaminada para outra. É questão de responsabilidade, é de cuidar de si e também pensar no próximo. É aquilo que a gente sempre fala com relação à empatia. Você tem que pensar não só em você, mas pensar, por exemplo, na pessoa que está comigo, eu pensar em você, pensar nos meninos que estão no estúdio, e esse assunto ainda vai gerar bastante polêmica.